Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus, o bondoso amigo, possa, nesse instante, amparar a todos nós nas nossas reflexões da noite, cujo tema é aborto. O aborto provocado e a sua relação com os princípios básicos da doutrina espírita. E nós iniciamos o nosso trabalho, as nossas reflexões, com as perguntas de Kardec e as respostas dos Espíritos, no livro dos Espíritos, na questão 880 e 358. Na questão 880, Kardec questiona os Espíritos: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A pergunta de Kardec é bem clara. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Todos os direitos naturais do homem. Os imortais superiores respondem: o de viver. Então, viver é o primeiro direito de todos os homens, de todos nós encarnados. E diz mais os Espíritos: por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Então, a lei natural nos fornece a vida, Deus. E a Ele é que tem o direito de tirá-la. Então, não temos esse direito. E quando vamos nós, na questão 358 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem, Kardec pergunta: o abortamento voluntário provocado é um crime, qualquer que seja a época da sua concepção? Então, aqui, Kardec questiona quando o processo reencarnatório está acontecendo no ovo, no embrião ou no feto. Os Espíritos respondem: existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. Toda transgressão à lei é um crime. E essa é um crime doloroso. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo essa alma de suportar as suas provas, das quais o corpo deveria ser um instrumento. Nós estamos, ao fazer o aborto, tirando todas as condições desse espírito viver, que é a primeira condição natural a todo ser humano. E tem mais. Ele tem missões e tarefas, provas, expiações, que não vai ser permitido realizar. Portanto, essas duas perguntas estabelecem para nós um conceito de que aborto é um ato criminoso. Isso também é importante quando nós temos informações de Martins Peralva, no livro O Pensamento de Emmanuel, quando ele fala de aborto delituoso. E ele chama a atenção para um processo da lei e traz uma outra informação do aborto provocado. Diz assim Martins Peralva: seus tribunais do mundo condenam, em sua maioria, a prática de aborto. As leis divinas, as leis de Deus,
por seu turno, atuam inflexivelmente. As leis de Deus não se curvam sobre os que o provocam. Segundo informações que nós obtivemos nas nossas pesquisas, hoje 63 países permitem um aborto. Estados Unidos, México, Rússia, China, Japão e tantos outros. Então, meus irmãos, é para a gente entender que nós estamos exterminando um espírito do corpo físico. Continua ele. De acordo com a doutrina espírita, o aborto não encontra justificativa perante a Deus, a não ser em casos especialíssimos, quando o médico honrado, sincero e consciente sentencia que o nascimento da criança põe em perigo a vida da mãe. Essa é uma condição que é permitida, porque a vida da mãe é preservada. E ainda temos a permissão de aborto perante a justiça nos casos de fetos sem cérebro, também nos casos de estupro. Isso a lei também permite. Mas a doutrina espírita trabalha com o médico, que tem autorização para isso. E diz mais, somente o médico, a mais ninguém, dá ciência autoridade para emitir esse parecer. Por quê? Porque as leis divinas fixam determinadas leis que não tem como o homem fugir delas. Não tem como. Por isso, olha só, as consciências culpadas vivenciam tenebrosos processos de resgate que podem conduzir ao câncer e à loucura, agora ou mais tarde. Outro item que eu identifiquei nos meus estudos e nas minhas pesquisas, tanto na área espírita como nas associações médicos espíritas, o câncer está muito ligado ao processo de aborto, nas consequências do aborto. E isso é tão importante que a gente entenda que, quando os espíritos tomam essa decisão do aborto, eles vão trabalhar um livre-arbítrio e vão potencializar uma decisão que mais interessa. Eles têm as suas justificativas. Mas só que essas justificativas, elas não atendem à lei natural. Nós vemos casos que a gente leu e viu nas pesquisas, porque o aborto ia configurar um corpo deformado da mãe, ela não aceitou o feto e abortou. É uma opção de escolha. Porque a lei de Deus, ela trabalha com o processo da intenção do Espírito. A intenção do Espírito. Por isso que é importante que a gente entenda que somos espíritos reencarnados. O espírita tem a informação que ele é um espírito reencarnado. É um espírito reencarnado. Que tem uma história de vida. E se você está vivenciando uma situação como essa, de uma gestação com dificuldade, por que será? Qual o questionamento que você faz a você mesmo? Porque a Deus pertence a vida. Por isso o sofrimento do suicida, daqueles que assassinam e matam, vão sofrer
Voltou. Então, meus irmãos, Walter Marcelo, no livro Sexo e Revolução, ele nos mostra aqui que a espiritualidade está junto de nós, sempre nos assistindo, nas maiores dificuldades, nas maiores aflições. É preciso ter essa conscientização. Nós temos a informação que nunca estamos sozinhos. Pensamos, atraímos. Fazemos a nossa prece, nos conectamos, nos sintonizamos. Então, meus irmãos, usemos os recursos que nós temos para vivenciar as nossas aflições e vencê-las dentro das nossas limitações e competências. Então, diz assim Walter Marcelo, no capítulo 20, item 20.1, aborto, crime dos mais dolorosos. Vamos refletir. Os espíritos têm um trabalho de imenso amor da espiritualidade maior para o espírito reencarnado. É a baixeza do ato doloroso do aborto delituoso, cortando a vida e destruindo o processo sublime e misericórdia de uma reencarnação. Então, veja só, existe um trabalho apurado, difícil para um processo reencarnatório. E também a programação da cada espírito que vai reencarnar. Não é fácil, é difícil. Se nós vermos Missionário da Luz, capítulo 12 e 13, a reencarnação de Segismundo, um trabalho que é monitorado por espíritos altamente potencializados no processo, e a dificuldade maior está na aceitação dos espíritos para o reencarne. Reencarna o pai e a mãe, o filho fica se potencializando para reencarnar. E muitas das vezes ele tem dificuldade, tem receio de não conseguir reequilibrar no processo reencarnatório. Então é um trabalho árduo, é um processo longo e uma programação muito, muito detalhada que nós não podemos imaginar dentro de uma sequência do espírito reencarnado. Por isso, a responsabilidade do aborto para quem pratica e quem está envolvido é muito grande na consciência. Por isso que nós vamos aprendendo na literatura espírita, nos livros espíritas, realmente sérios, né? Que está dentro da codificação, nós vamos entendendo e compreendendo cada vez mais a importância da vida, de cuidar do corpo, cuidar dos pensamentos, dos sentimentos, para que a gente esteja com a psicosfera de equilíbrio, de saúde espiritual, vencendo as etapas de todas as nossas situações aflitivas, com uma fé raciocinada espírita. É preciso viver essa fé confiança, essa fé raciocinada, essa fé lógica, que a vida não termina com a morte. Porque morrer não estamos salvando ninguém, nem a nós mesmos. Abortar alguém é se endividar profundamente com Deus, profundamente com o reencarnante e profundamente com nós mesmos. Uma dívida de uma dimensão que vai levar que tempo na espiritualidade. Quando nós temos as informações de espíritos potencializados no processo, para que a gente possa ajudar essas pessoas e ajudar a nós mesmos ajudando o outro.
Por isso, queridos amigos que nos assistem, a literatura espírita é vasta. É preciso compreender e entender quais são os livros que estão fundamentados na codificação, sem historinha. É uma realidade a vida do espírito. Não tem fantasia. Ou eu me transformo, ou não vou conseguir nada de melhor após a morte. Eu tenho todas essas informações que eu cuido de mim. No meu pensar, no meu sentir e nas minhas ações. E nós estamos cuidando de nós. Olha o que essa pandemia está fazendo no mundo. Que é um processo epidêmico de nos trazer uma palavra chamada paciência. Uma outra palavra chamada fraternidade. Perseverança, esperança, é conviver todos cada vez mais próximos, porque nós estamos distantes demais dos outros. Estamos em casa e todo mundo no celular, todos os lares. Aqui é onde nós estivermos. Acorda com o celular na mão e tome com o celular na mão. A conversa é toda robótica, mecânica. As nossas palestras estão dessa forma. E o que nós estamos aprendendo? Será que quantos processos de gestação estão acontecendo na pandemia? O casal está preparado para receber a notícia de que mais um espírito chega? É muita responsabilidade. O professor Vladimir Sanches, que é um grande estudioso, porque ele é físico, engenheiro, é uma pessoa de muito conhecimento, e ele trabalha todo o seu conhecimento nas pesquisas espíritas. Vladimir Sanches está todos os anos, esse ano ele não vai estar, mas todos os anos estamos com ele no encontro da ciência espírita em Poços de Caldas, né? Que é um grupo que a nossa amiga e querida Edith coordena para que nós vamos lá ver e participar desse encontro, estudo da ciência espírita. E Vladimir Sanches, para vocês terem ideia, ele é engenheiro mecânico pela Universidade Mackenzie de São Paulo. É engenheiro nuclear na Oak-Ridge, dos Estados Unidos. É engenheiro civil pela Universidade do Estado de São Paulo. Mestre em ciência e doutor em engenharia pela USP e PhD em planejamento hídrico. Ele trabalha com esse conhecimento nas pesquisas espíritas. No seu livro Desmistificando o Dogma da Reencarnação, lá no capítulo 12, ele traz a seguinte informação. O título do capítulo é, olha o título do capítulo, O Processo Indireto que leva o reencarnante à sua família verdadeira. O processo indireto que leva o reencarnante à sua família verdadeira. Vou fazer a leitura e vamos refletir. Vimos que o processo reencarnatório direto envolve sempre três personagens: o espírito reencarnante e os futuros pai e mãe. De certo modo, esses personagens fazem parte da chamada família ou falange espirituais, são reunidos em cada processo reencarnatório. Já nos conhecíamos antes de reencarnar. Para se redimirem de falta praticada uns com os outros. Estamos reunidos, pai, mãe, filhos, para fazermos o realinhamento de relacionamento.
Então, vamos lá. Faltas praticadas um contra os outros em vidas passadas. Com isso, libertando suas faculdades consciência do ônus dos erros morais cometidos por desvio das leis naturais. Então, nos reunimos para reorganizarmos nosso processo existencial entre 3, 4 ou 5. Deus é maravilhoso, misericordioso, bondoso, mas Ele é justo. Ele é justo. Por isso que quando nós olhamos a família com foco de espírito, observe cada um em relação de você com eles, não eles com você. Porque estamos reunidos numa família onde o processo existencial nos mostra quem a gente é. Analise a sua vida. Eu sempre observo a minha vida, o que eu já vivenciei e o que eu estou vivenciando. Não sou melhor do que ninguém. Eu tenho que responder por mim e para mim como eu estou caminhando em direção à lei natural com as informações que eu possuo à luz da codificação, que para mim foi a minha salvação. Não tem nada que nos tira do orgulho e do egoísmo, que é a lei da reencarnação. Quando você entende, compreende e crê que essa lei é fundamental para qualquer situação de quem vive nesse planeta, para você analisar comportamentos, intelectualidade, campo moral, os quadros de desencarnes na família, os quadros de comportamento de pessoas que amamos, totalmente contrário ao conhecimento que possui. Pessoas que se suicidam, que abortam, que se drogam, que matam filhos, esposas. A reencarnação nos traz para viver a lei de amor. Como diz Emmanuel, a lei de servir aqueles que estão ao nosso lado, seja ele o mel ou o fel. Por isso, nós estamos juntos, porque a espiritualidade trabalhou muito para que nós viéssemos para cá. Ele continua ainda dizendo o seguinte: muitos reencarnantes, olha só, entretanto, não iniciam esse processo de apaziguamento real necessário. Temos uma missão da reconciliação, numa escala e num nível que nós não sabemos. De modo que durante a gravidez, as animosidades antigas recrudescem e se acentuam, principalmente quando dizem respeito a disputas acirradas travadas entre a futura mãe e o reencarnante. Que pode acontecer. E deve ser uma coisa não tão difícil assim, não é verdade? Se nós voltamos para acerto, Sigismundo assassinou Adelino para ficar com Raquel, não ficou. Raquel foi para o prostíbulo, Raquel e Adelino vai ser os pais e Sigismundo o assassino em outra vida. Como reconciliar isso? Como reconciliar isso? É muito trabalho. Então, voltamos para nós.
Nossa mãe, nosso pai, nosso filho. Nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nossa irmã. Reflita. Essas animosidades podem tornar-se tão intensa emocionalmente que o diálogo, via onda-pensamento, entre reencarnante e a futura mãe acaba tornando cada vez mais agressivo, podendo até levar a um aborto, ou provocado, ou do feto, por si mesmo. Porque o feto vive diretamente pelo sentimento, pela onda-pensamento da mãe, para o feto, do feto para a mãe. Portanto, mais uma vez, aprendemos com a doutrina espírita. Aborto não é solução. E ele continua assim, ó. Tudo isto pode ocorrer, o aborto, por iniciativa da futura mãe, de maneira natural ou praticada, ou do reencarnante, com desistência total da oportunidade de um reencontro conciliatório na força terrestre ao longo do tempo da vida material. Portanto, fundamentando para nós, quando o feto, ou o embrião, ou o ovo está formado, começa um processo de ligação direta, mãe e filho. Então, a mãe, seja qual for o período da gravidez, entenda, converse com o seu filho, fale do seu filho. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que eu conversei com ela quando ela me informou que ela estava grávida. E ela sabe quem estou falando, porque nós nos comunicamos hoje a respeito da filha que está fazendo messário hoje, mês de aniversário. E eu falava sempre com ela, sempre motiva o seu filho, a sua filha. A gente não sabia se era homem ou mulher. A menina nasceu forte e saudável, com um olhar direcionado, potencializado para quem observa o espírito reencarnado, se sente a energia do espírito. Uma coisa fantástica. Porque é um trabalho de dizendo àquele espírito que está chegando, você é bem recebido, bem querido, nós te amamos. Você fortalece mesmo aquele espírito que veio programado com uma série de complicações ainda, de dúvidas, de medo. E você diz que ele está reencarnando e ele vai ser aceito com carinho. Isso é fundamentação, a gente aprende em parapsicologia, na reprogramação mental. Então é algo fantástico. Esse processo, quando nós entendemos a doutrina espírita, e eu estava falando com o Carlinhos, ficou de bela agora, antes disso, que essas informações da doutrina espírita, elas nos dão uma força, uma fé e uma convicção racional de que nós, pelo pensamento, nós realizamos determinadas conquistas em nossa vida. O que nos falta é perseverança dentro do processo. Então, a reencarnação e o aborto não andam juntos. Não andam. Principalmente o aborto provocado. E continuando nesse processo de informação, os espíritos sempre estão nos ajudando antes, durante e depois. Até o momento que nós decidimos tirar a vida de forma criminosa de um feto.
Missionário da Luz, Missionário da Luz, capítulo 14, título Proteção. Olha o trecho pequeno para a gente refletir, aprender um pouco mais. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, diz o orientador, o mensageiro. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, aborto, em se tratando de luta aberta contra o nosso amigo reencarnado, que vai querer abortar, transitoriamente esquecido da obrigação a cumprir, que é dar vida àquele espírito reencarnante, tem igualmente os seus limites. Olha, os espíritos vão até o limite ajudando o indivíduo. A mãe que vai gestar. O pai que aceita e combina a forma de abortar. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, as decisões tomadas antes de encarnar, perseveram sistematicamente contra as orientações dos irmãos espirituais, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Porque os espíritos ajudam até o limite todos nós. Mas eles jamais interferem no nosso livre-arbítrio, na nossa opção de escolha. Essa é a lei natural de misericórdia divina, como também de conscientização de quem somos nós, através de uma escolha, de uma opção equivocada, você sofre. Quando você identifica que você é o responsável, a consciência te cobra profundamente. Agora imagine fora do corpo essa situação. Quando você desencarnar e a consciência lhe cobrar a responsabilidade pela lei divina que você não cumpriu, pela morte do reencarnante e pela sua irresponsabilidade e com conhecimento do que estava fazendo. Por isso, queridos amigos, não adianta colocar na mão dos espíritos aquilo que temos condição de fazer. É com paciência e muito trabalho que se conquista o que se deseja. É muito trabalho e paciência. Principalmente prática dos ensinos de Jesus. Porque Jesus é sentimento. E se ele é sentimento, todos os nossos atos têm que estar embasados em sentimento de amor, de caridade, de benevolência, de compreensão, de tolerância, e tal, e tal, e tal. Jesus não é o que se fala. Jesus é o que se sente. Por isso que Emmanuel, em Fonte Viva, constantemente está nos falando. Amar é servir ao outro, nas suas necessidades, seja elas quais forem.
Portanto, o aborto, seja qual a condição, quando ele é praticado de forma clara pelos seres humanos, nós podemos entender e compreender que é um crime. E que vamos responder por isso. E no livro Ação e Reação, nós temos orientações dos espíritos, dos mensageiros, que orientavam, informavam a André Luiz, consequências. Olha só, vamos refletir. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que promove ou que venha a conestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genético de sua alma. Espírito encarnado, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam. Eu vou ver aqui para passar para vocês. Tais quais sejam a metrite. Metrites são descargas uterinas fétidas, aspecto agoso, ou marrom ou meio avermelhado. Isso é metrite. Ele diz ainda o vaginismo, que é dores durante a relação sexual. Ele diz ainda a metralgia, que é dores no útero, mais infarto uterino e tumoração cancerosas. Então, flagelos como esses, com os quais muitas vezes desencarna, demandando ou além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. Aqui eu vejo um outro lado mais ainda profundo. Todas essas situações que vai vivenciar o centro genésico desta mãe, ela também pode ter neste processo desequilibrado o seu campo perispiritual na mesma área e ter encarnar sofrimentos profundos. Porque diz assim, então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por tempo longo a degenerência das forças genitais. Que tempo longo é esse? Encarna, reencarna, traz os problemas. Todos esses processos que nós temos aqui, que André Luiz comenta para todos nós. Dores durante a relação sexual, dores do útero, infarto uterino, tumoração cancerosa, descarga uterina fétida com aspecto aquoso. Então, tudo isso está no comprometimento que o espírito que aborta para vivenciar. Aborto, mais uma vez, não é salvação e não é solução. É uma porta aberta
aonde você só vai encontrar dor e sofrimento. Acredite, não creia que Deus construiu leis, as quais nós estamos inseridos, queridos amigos. Nós estamos num universo harmônico, equilibrado, reestruturado pela lei natural. Então nós precisamos buscar essa harmonia, esse equilíbrio no universo do nosso corpo, trabalhando todos os sistemas que nós carregamos dentro desse universo. O nosso pensamento equilibrado, harmonizado, não dando a ele nenhum campo que não seja para o bem, para o sucesso, para a saúde, para a alegria, para a compreensão, para a paciência, para a tolerância, para a benevolência, para a aceitação, para o meu servir ao próximo. Com uma natureza do sentimento no bem, sempre. E é assim que a gente vive. Hoje na Terra, temos as informações dos Espíritos. Agora nós estamos praticando. Kardec nos diz que o verdadeiro espírita é aquele que se educa com as informações da codificação. Mais um ano se passa, temos uma pandemia e nós precisamos ter isso programado, arquivado em nossas consciências, o que nós estamos fazendo durante essa etapa. Nós vamos desencarnar. E na nossa programação vai estar lá a etapa da pandemia. E como o senhor Célio, espírito desencarnado, vivenciou essa etapa. Esse é um processo. A nossa história, ela está arquivada. Toda ela está arquivada e você vai vivê-la novamente. Vai vivê-la novamente. E nós vamos ver mais aqui à frente. Ainda a consequência do aborto. Reencarnação, questão de lógica. Dr. Américo Domingos Nunes Filho, de quem já ouvi palestras. Escritor, pesquisador e orador espírita. Américo é fundador da Associação Médica Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Sócio honorário da AME Porto, Associação Médica Espírita da Área Metropolitana de Porto, Portugal. Ele é um dos maiores pesquisadores para a parte de fetos e embriões com deformação. E esse livro, ele é um livro que tem me trazido muito consolo, informação, observação. Porque no início, Dr. Américo faz uma colocação de de reencarnação que o torna o espírita e o estudioso que ele é hoje. Eu vou ler rapidinho para vocês entenderem e compreenderem a beleza dessa fundamentação da reencarnação. Quando estudante de medicina, doutor Américo, diz ele, fui chamado, acompanhado de um obstetra, a realizar um fácil trabalho de parto em uma mulher múltipla,
que é aquela que deu luz 2 ou mais vezes. Ao examinar o recém-nato, verifiquei que não apresentava globos oculares. Ao mesmo tempo, outra criança nascia ao lado perfeitamente normal. 2 filhos de Deus nasceram ao mesmo instante, um deles apresentando desarmonia, enquanto o outro se revelava íntegro. Sem a doutrina reencarnacionista, não há justificativa para as vicissitudes da vida. Nasce uma criança de um lado, perfeita. Nasce uma criança do outro, perfeita, mas sem os globos oculares. Só a reencarnação diz que esse espírito, com a falta dos globos oculares, estava comprometido nesta região. Por que ele não conseguiu formatar os globos oculares? Portanto, meus amigos, quando há a desencarnação, através de um processo de algumas situações de consequência fica para a mãe. Tem uma muito interessante que eu vou colocar agora, que o professor Américo Domingos coloca no seu livro. Ele diz assim: a pessoa portadora de infertilidade seguramente está passando por uma experiência expiatória, uma nova vivência reencarnatória, resgatando o erro cometido e desejando sobremaneira gerar e, infelizmente, não conseguindo. A mãe tem uma vontade enorme de ser mãe, mas ela não consegue a fertilização no útero. A infração cometida, alhures, em transatos mergulhos à carne, tem relação com a violação dos direitos da vida, incrementando pena de morte aos embriões e fetos através do delituoso aborto. Então, a infertilidade pode estar relacionada ao aborto. O crime cometido contra o ser, em informação, no carinho materno, faz que a vestimenta espiritual dos agressores se macule, pode se materializar, consequentemente, na disfunção da infertilidade. Médico. Portanto, meus amigos, as consequências do aborto, elas vão acontecer durante muitas encarnações. É o caso dos suicidas, é o caso daqueles que tiram a vida dos outros. Muitos suicidas, muitos aqueles que abortaram. Eu sempre ainda visualizo uma situação que eu não comentei, que me veio à mente agora, que é um processo de vingança do reencarnante contra a mãe que o abortou. Nesta vida ou em vidas passadas. Porque imagine o ódio, o rancor desse espírito com a gestante. Então pode criar um quadro de obsessão grave. Há uma subjugação, né? Grave. E para a gente terminar, ou terminando, nós vamos no livro Sexo e Evolução, de Walter Bacelar, lá no capítulo 20, no item 20.10, cujo título é Enfermidades Irreversíveis na Próxima Encarnação. Para a mulher que praticou o aborto injustificadamente, os sofrimentos continuarão na próxima encarnação.
através dos desequilíbrios psíquicos diversos, enfermidade do útero e grande frustração pela impossibilidade de gerar filhos. Foi tudo que falamos até agora. Por isso estamos fechando. Mesmo a mulher, isso ainda nós não comentamos, não refletimos. A mesma mulher que praticou o aborto, após ter concebido o primeiro ou segundo filho, receberá na própria encarnação, olha só, os sintomas perturbatórios do seu crime, justamente depois do primeiro ou do segundo filho, período exato em que praticou o aborto na existência anterior. Vai rememorar tudo a partir dali. Diversos problemas que sofrem hoje as mulheres no exercício da maternidade têm suas causas profundas nos deslizes do passado que hoje surgem no corpo físico como reflexo positivo da desorganização perispírita. Atingir o perispírito é muito sofrimento. Quantas encarnações para você recompor todo aquele sistema de gestação para o corpo físico ficar mais saudável. Portanto, há que resgatar em si mesma, à custa de muitos sofrimentos, suportados com fé e abnegação, os crimes de ontem, para aprender a valorizar e respeitar e amparar a vida dos filhos, que Deus temporariamente lhe entrega nas mãos. Esse fechamento é maravilhoso. Voltemos a ele. Ao aborto. A quem está pensando em aborto. Quem já abortou. Com 1, 2 ou 3 filhos. Atenção na informação que estamos passando. Vejamos. Portanto, a mãe abortante há de resgatar em si mesma. É o que eu falei. Dívida com a lei divina, dívida com o abortante, dívida com si mesma. Há de resgatar em si mesma, à custa de muitos sofrimentos, suportados com fé e abnegação, os crimes de ontem, para aprender, compreender, valorizar, respeitar, amparar a vida dos filhos, que Deus temporariamente lhe entrega nas mãos. E é temporariamente. Vai voltar noutra encarnação, em situação mais difícil, mais conflitiva. Portanto, como nós sabemos que Deus não joga dados, que o acaso na lei de Deus não existe, nós olhamos para dentro de nós, como espírito reencarnados, e vemos como nós temos relações hoje familiares que são distantes, e nós não temos nenhuma ligação com essas pessoas. E com outras que estão distantes nós temos, e outras que estão perto nós não temos. Queridos irmãos, aprendemos com Jesus, busquemos amar a todos, compreendendo que são espíritos, porque quando você compreende o outro, você passa a compreender a si mesmo. É isso que nós precisamos entender e compreender.
Então, aborto não é salvação. Aborto é uma porta que nos leva a muito sofrimento, muita angústia, todos envolvidos, uns mais, outros menos. Por isso, que essa mensagem, essas informações possam ser fortalecidas em cada um de nós, que a gente possa orientar outras pessoas, os adolescentes, as pessoas que estão num processo de gestação, que conhecemos, que convivemos, falem para que conviva, converse com o filho, pense no filho, diga coisas boas, fortaleça a criança que nasce com sentimento, coloque amor na conversa. Que Jesus nos abençoe e ampare a todas as mães que estão neste planeta encarnadas, que abortaram seus filhos e hoje sofrem, esquecidas das suas dívidas em relação às leis divinas. E pedimos por todas aquelas mães gestantes que estão pensando em aborto, que essas energias dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos em Jesus possa alcançar a todas essas mães e que elas possam levar um choque e refletir e mudar a sua vontade, o seu desejo de abortar. Os espíritos estão ao seu lado, minhas irmãs. E pedimos também para todos aqueles que estão vivenciando uma vida de abortados nesse plano terrestre, que esses queridos irmãos possam ser beneficiados com essa comunhão de pensamentos e sentimentos que conquistamos todos aqui. E cada um de nós que hoje fizemos e estamos juntos, possamos absorver o fluido desses benfeitores espirituais que estão em nossos lares, nos dando um passe, fluidificando a nossa água sobre a mesa. Os irmãos que estão nas casas espíritas, lá no Esperança de Luz, recebendo um passe. Os nossos amigos e trabalhadores da casa, encarnados e desencarnados, também conectados conosco, nos assistindo, nos amparando, nos auxiliando neste momento. E todos aqueles envolvidos neste tema. Por isso, meus irmãos, fechamos a nossa quarta-feira, agradecidos profundamente a Deus, a Jesus,
esse generoso mestre e amigo que nos trouxe o Consolador prometido, que nos esclarece, nos orienta para um caminho de luz, de fortalecimento da vida e não de desistência da vida. Jesus é a esperança no amanhã, é a certeza que cada um de nós estamos colhendo o fruto das nossas escolhas. Mesmo nós na codificação, ainda fazemos opções equivocadas, pensamentos e sentimentos alheios ao conhecimento que já possuímos. E queremos resultados, mas não temos, porque ainda não fazemos parte do processo de merecimento. Por isso, o Consolador prometido é lógico, é racional. Pela frase, a cada um segundo a sua plantação. Então, estamos colhendo hoje, neste momento, aquilo que nós plantamos de 8 horas às 9 horas. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos os amigos e companheiros do Centro Espírita Esperança de Luz. Abraço em todos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Muito obrigado.